Olá, positividade em foco na área, 6 horas em ponto. Hoje é terça-feira, dia 31 de março, o último mês do mês 3 de 2020. E a gente está aqui junto, completando uma semaninha juntos. Olá, professor, tudo bem? Então, hoje eu tenho uma convidada bem especial. Daqui a pouquinho ela vai entrar aqui. Eu quero lembrar que esse é um canal, é um projeto, é um espaço para a gente ter um bate-papo leve, falando sobre assuntos positivos, um olhar positivo para oportunidades, para momentos bons realmente durante esse nosso período inusitado em que a gente está passando, nossa querida quarentena. Então, resolvi criar esse momento, né, todo dia. Não sei quanto tempo vai durar, não sei nem quanto tempo vai durar a quarentena, nem o Positividade em Foco. Mas assim, a gente vai indo todo dia, cada dia tem um convidado diferente, um bate-papo extrovertido, com pessoas alto astral. E o que importa é que nesse momento a gente tenha um pedacinho do dia para a gente realmente colocar a positividade em foco. Então vamos esperar mais um pouquinho para as pessoas irem entrando. Hoje a minha convidada, eu nem vou falar que ela é minha amiga há mais de 20 anos, pouca coisa, que é a Jaqueline Sobral. Ela é jornalista, professora, tem doutorado em educação. Ela vai falar um pouco mais sobre ela, sobre a carreira dela, sobre o trabalho dela. E ela é uma pessoa bem especial porque ela já está há muitos anos trabalhando com cursos online, né? O nosso querido ensino à distância, o EAD. Então ela vai trazer hoje essa visão nesse momento da quarentena de como é que estão esses cursos, como é que estão essas oportunidades, se tá fácil, tá difícil, tá pouco trabalho, muito trabalho. Eu já sei que tá trabalho pra caramba, né? Que aí todo mundo ficou aí na urgência de começar esse projeto EAD, né? Aulas remotas de casa, enfim. Mas tudo é muito positivo, né? Um olhar positivo para tempos de crise, né? É na crise que a gente realmente cria novas oportunidades. É na crise que a gente realmente se encara e começa a se enxergar de uma maneira que você nunca viu antes, né? Para você realmente mudar o que tem que mudar, né? Eu separei dois trechos. Essa semana eu peguei para ler, eu já mostrei aqui em outra live. Eu peguei para ler de novo esses dois livros aqui que eu gosto muito, que é As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. O subtítulo é Como Manter a Calma em um Mundo Frenético. E o outro livro que eu vou ler dois trechinhos hoje é Amor pelas Coisas Imperfeitas. Como aceitar a si mesmo num mundo em busca de perfeição. Os dois livros são do Jaime Sunim. São livros muito legais, muito motivacionais, ou até um choque da realidade, né? Então eu vou ler hoje dois trechos que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está passando. O primeiro é para a gente falar e pensar e refletir sobre os nossos pensamentos, né? Então, mesmo quando a previsão diz que vai chover o dia todo, há momentos em que, se olharmos bem, dá para ver que a chuva diminui. Mesmo quando estamos doentes e sofrendo, há momentos em que a dor passa. Mas se dizemos a nós mesmos, estou doente, ou vai chover o dia todo, parece que a chuva e a dor nunca diminuem. Para a gente pensar realmente nesse momento em como é que estão os nossos pensamentos, como é que está o nosso diálogo interno, como é que estão as nossas atitudes, como é que estão as nossas conversas com as pessoas com quem a gente está se relacionando, né? Um outro trecho, e aí faz todo sentido para esse momento que a gente está vivendo de um criticar o outro, de sai na quarentena, não sai na quarentena, ou não consigo ficar em casa, ou tô com problema de quarentena, não consigo ficar assim, é horrível ficar em casa. Tem uma frase que eu achei muito bacana, porque eu tenho visto muitas pessoas interferindo mais ainda na vida dos outros, e essa frase caiu como uma luva, que é a seguinte: talvez
a razão de interferirmos tanto na vida dos outros seja o enorme medo de encarar o vazio e a solidão que há na nossa vida, né, gente? Então, a gente falou aqui essa semana toda que passou sobre as emoções, sobre identificar o que a gente está sentindo, né? Não é só eu tô bem ou eu tô mal, é eu tô com raiva, eu tô com angústia, eu tô com fome, eu tô com medo, o que que tá gerando, né, em mim esse isolamento social. Lembrar que a gente está isolado no nosso lar, né? Então é um período diferente. Eu tô falando que é um momento inusitado, mas é um momento que a gente está no nosso lar. Eu fiquei lembrando, estamos em 2020, iniciando o mês de abril. Há 6 anos atrás, em abril de 2014, eu tive um acidente e eu tive que operar meu tornozelo direito em duas partes do tornozelo. E eu fiquei realmente depois 4 meses em quarentena para poder me recuperar. Uma quarentena bem diferente, porque eu nem conseguia vir para casa, porque a minha cadeira de rodas não cabia na minha casa, não estava no meu quarto. E mesmo assim, eu tinha que depender dos meus pais para tomar banho, para me vestir, para, né, me colocar nas posições mais confortáveis, para me dar remédio, para me dar comida. Foram 2 meses sem pisar no chão, sem poder ser autossuficiente, e depois mais 2 meses para eu me recuperar e realmente reaprender a andar e poder de fato voltar para casa, voltar a ter uma vida normal. Então, a diferença grande que eu vejo dessa minha quarentena para a anterior é que agora, apesar do isolamento social, eu tô podendo fazer tudo que eu quero com o meu corpo. Então é uma quarentena que você tem sua autossuficiência, eu tenho minha autossuficiência de poder realmente me movimentar, andar para um lado ou para o outro, tomar meu banho, fazer as coisas que eu preciso, que eu acho que eu tenho que fazer durante o meu dia, sem depender do outro. Acho que a grande diferença é que quando é uma quarentena imposta de fora para dentro, a gente tem um choque maior, uma dificuldade realmente de aceitar, né? E a quarentena anterior foi uma coisa só minha, individual, e que eu tive que fazer quem estava se relacionando comigo naquele momento aceitar aquela minha condição. Claro que naquele momento, em 2014, foram 4 meses de convívio direto com os meus pais, que eu tô morrendo de saudade, e agora eu tô convivendo só comigo e com os meus gatos, né, dentro presencialmente na minha casa. Então, tem diferenças das quarentenas, né? Mas pra gente refletir, foi um momento de reflexão hoje, muito bacana, porque o mês de abril é sempre é o mês do meu aniversário, é um mês que as coisas, os tsunamis pelos quais eu passei na vida aconteceram em abril. Então, é um mês realmente que eu sempre fico fazendo uma reflexão maior. Eu tô esperando aqui a nossa convidada entrar. Ela já entrou e já saiu. Vamos ver se ela volta. Voltou. Henrique Luiz. Oi, Jaque, Olá, minha querida. bem? Como você está? Eu tô bem, e você? Estou bem, clausurada. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem também. Maravilha. Tava dando um oi para as pessoas que entraram aqui. O professor Xavier, Silvio, Wilson, Luiz Pereira, Domênico, Camila, um beijo em todo mundo, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje, já falei aqui um pouquinho, amiga, não sei se você estava me ouvindo ou não. Falei um Não, pouquinho sobre você, falei, né, que você é jornalista, professora, doutorado em educação, mas que falei que você vai falar um pouquinho mais sobre você, sobre o seu trabalho, sobre como é que tá a sua rotina, essas questões, né, de tempos de crise, ter que fazer mudanças drásticas dentro do seu ambiente de trabalho, né? Falei também que você já sim, está muito muitas. acostumada
a questão do EAD, né, do ensino à distância, das aulas remotas, e que realmente é um momento novo que hoje que as pessoas estão tendo que encarar, né? E quais são as oportunidades que essa crise traz para a gente, né? As mudanças que agora estão tendo que ser feitas a toque de caixa na educação, né? Mas que são oportunidades para novas adaptações, novas realidades, né? Então, eu também falei que a gente é amiga há mais de 20 anos, eu contei para as pessoas. Eu vou contar uma outra coisa dela. Ela também é gateira. Ela tem 3 gatos lindos, meus sobrinhos. E eu sou madrinha do Pierre, que talvez ele apareça no vídeo em voz ou não, né? Que ele é falador pra caramba. É possível, com certeza é E, possível. e a Jaque, ela é madrinha do Pudim, o meu gato que tá sempre aparecendo nos vídeos. E eu acho que não é à toa, né, amiga? Porque isso mesmo, Camila, nos reinventando. Porque a Jaque foi uma pessoa que sempre me incentivou, quando eu falei para ela que eu queria gravar vídeo e tal, me incentivou. Eu tinha medo, tinha um cagaço, na verdade, né? E ela veio aqui um dia, me deu orientações, me ensinou, me deu uma aula, né? E com todo amor, carinho e paciência, né, amiga? E me colocou nesse mundo aí de não ter mais medo de falar, de gravar vídeo, etc. Então a gente tem muitos anos de amizade. Na verdade, ela é minha irmãzinha. E eu achei muito, muito bom trazer você aqui para realmente a gente falar sobre essa oportunidade de tanta coisa positiva na educação que está surgindo. Óbvio que tem algumas barreiras, até internas dos próprios, talvez, profissionais que não estejam acostumados, né? Mas conta a sua história pra gente, amiga. Bom, boa noite para todo mundo. Eu sou jornalista. Eu costumo dizer que numa outra vida eu fui repórter, porque parece que já faz um tempo já, né? Então eu sou jornalista. Vou falar um pouquinho da minha formação acadêmica para vocês entenderem. Acho que a Cláudia já anunciou. Eu comecei a dar aula à distância. Eu fiz o processo inverso de muitos professores. Eu comecei no EAD em 2009, então já são 11 anos dando aula à distância e no presencial desde 2013. Então eu tenho mais bagagem no EAD do que no presencial. Hoje eu coordeno 3 cursos de graduação numa instituição. Sou professora de graduação e de pós-graduação nas áreas de comunicação, marketing e liderança. E sou uma apaixonada por aquilo que faço. Assim, a docência é uma missão. Até nos dias que eu estou muito cansada, que eu estou me arrastando, eu entro numa sala de aula ou eu ligo o computador para dar uma aula e parece que a energia muda. E o que a gente tem acompanhado muito é essa movimentação que vem ocorrendo de todo mundo ter que se ligar, né? Eu costumo dizer, e aí para vocês entenderem, eu pesquiso mídia, né, na área de educação, eu tenho um mestrado em comunicação e práticas de consumo e terminei meu doutorado em educação. E eu estudo muito a relação, principalmente da tecnologia móvel e da velocidade como um paradigma da sociedade hoje, né? E questiono muito até que ponto a tecnologia aproxima, até que ponto a tecnologia distancia. E eu chamo a atenção que, no final das contas, não é a tecnologia, mas sim aquilo que a gente faz com a tecnologia. Uma faca, ela pode servir tanto para você se alimentar de uma maneira muito satisfatória, como ela pode servir como uma arma. Então, tudo depende da forma como a gente usa. E a gente está Verdade. acompanhando, né, esse movimento muito legal das pessoas se comunicando e fazendo eventos, né, nas ferramentas como o Zoom, como o Meeting do Google, né? Eu mesma acabei de passar meu aniversário confinada, assim, fisicamente confinada. Cláudia esteve presente no meu aniversário, no Zoom. E é interessante porque a gente observa que existem muitas oportunidades de conexão. Eu acho que talvez a gente nunca tenha se conectado tanto como agora, né? Com a tecnologia, de fato, a gente tem aí uma grande oportunidade. Então, todo momento de crise é um momento de oportunidade, né? É um momento de reflexão.
Eu acho que essa crise do coronavírus veio como uma força, né? Uma exigência do universo para a gente repensar o que a gente está fazendo aqui, enquanto sociedade, né? Enquanto pessoas. Quem não tinha coragem de ficar consigo próprio, né? Ter uma conexão maior, está sendo obrigado a fazer isso, olhar mais para dentro. O pai que Sim. não conseguia se conviver tanto com o filho, esposa, marido, gato, papagaio, tá todo mundo agora tendo que se reinventar. E eu acho que isso é muito interessante, né? E aí, assim, eu tenho falado para os meus alunos todo dia de manhã, eles já devem estar de saco cheio, mas eu fico insistindo nessa tecla, que é muito importante a gente manter uma rotina nesse período, né? Porque se tem tanta gente aí pensando em higienizar a mão, socorro meu pé, olha o álcool gel, talvez o processo maior de higienização, de limpeza é mental, é psicológico. Tá? Então, assim, as pessoas que estão o dia inteiro acompanhando as notícias, elas deviam parar de fazer isso. E eu não estou dizendo para ninguém ser desinformado. Não, escolhe um dia, assim, uma parte do dia, de preferência não à noite, né? Porque Antes de dormir, né? Para dar aquela deprê. Aquele Exatamente. percentual, né, de até 15% do seu dia útil você pode usar para se informar, né? E aí é informação confiável, né, amiga? É pegar um canal que você confie, que você tenha noção de que é sério e se informar e não virar no plantão de noticiário no WhatsApp, né? Exatamente. Eu vejo muita gente que não está fazendo absolutamente nada de produtivo, e eu não chamo produtivo que você tem que ser produtivo no sentido capitalista, mas assim, o cérebro, eu tava vendo uma entrevista com o médico, ele estava dizendo isso ao neurologista. É muito importante para a mente que a gente estabeleça uma rotina diante desse caos, né? Que a gente está Sim. vivendo caos no sentido de desorganização. Então, assim, fazer a cama quando acorda, tomar um banho, tirar o pijama. Ontem eu estava fazendo bullying com uma aluna que disse que estava assistindo minha aula de noite e falou assim: Ih, professora, eu passei o dia inteiro de pijama. Falei, tá errado, tira esse pijama, deixa o pijama para o final de semana. Então, assim, quantas Isso ajuda a entrar em oportunidades? depressão, né? Tem, assim, se a gente. Eu já percebi, e aí, assim, eu faço terapia há muito tempo, né? Faço terapia desde os 20, tô com 41. Então, hoje eu me conheço muito bem. Quando eu começo a ver as notícias, domingo, por exemplo, eu fiquei vendo Fantástico direto, a minha respiração começa a ficar um pouquinho Sim. acelerada, né? Eu começo a perceber aquela inquietação, aquela angústia. Não é que a gente não vá saber o que está acontecendo, mas a gente precisa dosar, sim, o tamanho disso neste momento, né? O que a gente pode fazer, a gente está fazendo, e somos privilegiados, estamos em casa, né? Quem não é da saúde e quem não é jornalista e tem trabalhos essenciais está em casa. Então a gente tem que aproveitar isso, sabe? E eu tenho visto, assim, pelo menos eu tenho tido grandes experiências nesse sentido. Tenho visto professores que tinham resistência a trabalhar com EAD, né? Então, assim, estão se reinventando também. Hoje eu tive uma reunião que, inclusive, um professor, ele nem conseguia ficar direito na tela, ele estava meio assim. Então, não sabe onde eu estou, mas eu acho que é uma grande oportunidade, né? Então, o que fazer? Eu vejo gente falando, mas eu queria ler um livro e não consigo. Não sei por onde começar. E aí eu diria que você tem que estabelecer os seus objetivos, não precisam ser objetivos grandes. Eu vou ler 10 páginas do livro por dia, né? Eu vou começar a meditar. Alguém disse para mim, é dificílimo, Jaqueline. É dificílimo, sim, mas a gente consegue, vamos lá. Passa 2 minutos, né? Ontem Tipo, eu vi uma aquele metáfora. modo. Ontem eu assisti uma aula do Paulo Vieira. Ele é da área de coaching e ele falou uma metáfora que fez muito sentido, tem a ver com esse gancho que você puxou, que é as pessoas se sentem em labirintos.
né? Não sabem para onde ir. Ok, mas você pode dividir esse labirinto em pequenos labirintos. Então, em vez de ser uma casa inteira de labirinto, um cômodo de labirinto. E aí, nesse labirinto, por onde você começa nesse labirinto para sair dali e conseguir realizar? São as pequenas pequenas metas, né? Estipular pequenas ações. Na semana passada, eu falei sobre a questão da rotina. E aí eu recebi mensagem de duas pessoas falando assim: ah, rotina eu não consigo. Não, é horrível fazer rotina, tudo igual o tempo todo. Mas espera aí, quais são as rotinas que a gente está falando, né? Criar rotina podem ser rotinas diárias, né, Jaque? Na própria faculdade, onde você dá aula, você não dá a mesma aula todos os dias, mesmos horários. Tem uma grade de aulas, né? Então, academia, tem uma grade de aulas na academia. Faça uma grade de rotina na sua semana, né? A impressão que dá é que a rotina é uma palavra que é utilizada de forma ruim, né? Negativa. Ah, eu tenho É, rotina. Eu não gosto de rotina, mas e aí eu não sou. E eu tô falando simplesmente como uma pessoa que gosta do tema e que estuda o tema, mas eu nem tenho formação. Mas o que eu venho estudando é que, de fato, a nossa mente ela precisa de organização, tá? sim. Se você agora decretar, né, no confinamento, que todos os seus dias vão ser sábado ou vão ser domingo, vai chegar um momento que a sua mente vai dar um curto-circuito, né? Então, assim, se você não cria pequenas metas, né? Vou dar um exemplo. Eu entrei no confinamento, eu tive que fazer uma cirurgia no dente, me obrigaram a ficar quieta em casa, né? Já estava quieta em casa, mas não podia me mexer. E eu estava já sentindo muita falta de exercício físico, né? E aí bate aquela Sim. coisa, mas eu tô em casa, o que eu vou fazer? Eu vou ficar pulando pela casa? A partir do sábado, eu baixei o aplicativo de academia e todo dia agora eu pego um espelho que eu tenho aqui, coloco, faço exercício, suo, porque eu sei hoje em dia que o exercício, para mim, já não é mais uma questão de forma, nada externo. Eu me sinto mais centrada e mais É calma. aquela endorfina, né? Sobe a vitalidade, né? Sim, já que eu sou uma pessoa acelerada, o exercício me dá uma baixada de bola, né? Então, assim, são essas pequenas rotinas. E o que mais legal que eu tenho visto é que várias instituições estão liberando cursos gratuitos, né, Sim. para se fazer no online. Com certeza a gente tem livros aí na estante que ainda não foram lidos. Eu agora tenho privilegiado nesses dias ler mais livro de papel. Eu estava no momento muito de ler no tablet, mas como eu Tablet. estou o dia inteiro online e dando aula e respondendo e-mail e conversando com o aluno, quando eu vou ler, eu estou dando preferência ao papel. Porque A vista agradece, né? a vista agradece e eu brinquei outro dia dizendo que eu estou me sentindo um avatar desde que o confinamento, né, ocorreu, porque eu vivo muito mais no online hoje do que no É. físico. E uma sugestão que eu sempre dou, porque eu dou aula de oratória, de comunicação, e uma das questões que eu abordo nas minhas aulas é a questão do foco, né? A dificuldade que a gente tem de concentração hoje, né? E é uma questão. Se eu, para me comunicar bem, eu tenho que prestar atenção no outro, eu preciso exercitar essa atenção. Né? E hoje Sim. a gente tem, como diz o Daniel Goleman, que além de ter sido bem conhecido por tornar mais famosa a expressão inteligência emocional, embora não tenha sido ele que tenha criado, ele também é autor de um livro chamado Foco, em que ele vai mostrar isso. A gente tem distrações sensoriais o tempo todo. É o WhatsApp que toca, é o aviso do Facebook, é a live do Instagram. E aí o que Sim, acontece? cheiros, barulhos lá fora. Tudo. A nossa capacidade de atenção vem despencando. Tem pesquisas que vão Tocou o mostrar. interfone aqui agora. Eu já escutei o Ó, interfone. tem pesquisas que mostram que a gente hoje só consegue ficar cerca de 5 minutos com 100% da atenção focada. E aí, uma das coisas que eu sempre digo que eu faço, e eu só posso dizer, né, sugerir para as pessoas tentarem, porque funciona para mim. Eu entro em modo avião em alguns momentos do meu dia. Eu acordo de manhã, ele está em modo avião. Eu não acordo
Eu só mexo no celular, a primeira coisa que eu faço para desligar o despertador. Mas eu não Sim. ligo, tá, o celular logo de cara. Eu primeiro preciso acordar, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso ter um ritual, tá? E eu cheguei a ler aquele livro, né? Como é que é o nome, gente? Milagre da Manhã. Sim, Milagre da Manhã. Eu já acordo muitas vezes às 5 da manhã para dar aula às 7, né? Então, só se eu acordasse às 4. Os Mas quatro. é adaptar, na verdade. O que para mim trouxe daquele livro é a necessidade, a importância da gente começar bem o dia para que a gente Isso. chegue bem ao final do dia. Então, eu acordo, né? Eu tenho um ritual, eu faço uma meditação. Se eu tenho 5 minutos para meditar, vão ser 5 minutos. Vou em silêncio tomar meu café, né? Pensando o que eu quero do meu dia. E aí é que eu ligo. E ao longo do dia, eu tenho diversas tarefas para fazer. Então, eu vou estabelecendo prioridades e eu sei quais são as tarefas que exigem de mim uma concentração maior. Então, eu estabeleço. Tem até um modo, como é que é? Eles dizem que tem o método Pomodoro. Pomodoro, Ah, sim. daquele. Você faz. Você É isso coloca mesmo. pequenos tempos ali, Pequenas, pequenos né? tempos. E eu já Se não me fazia engano, isso. acho que são 3 horas seguidas, e aí, ou 2 horas seguidas, e aí dá um descanso de meia hora, aí mais um tempinho, mais um descanso de meia hora. Eu não sigo, não é uma receita, mas eu É penso assim, adaptável, né? eu tenho que entregar uma atividade, eu tenho que pensar. Eu estava falando sobre isso outro dia com o Rodolfo, que é de academia, né? Ele é educador físico. Ele brincando comigo assim, tem que acordar cedo e trabalhar cedo. Mas espera aí, todo mundo sabe qual é o seu melhor horário de funcionamento. Se eu funciono melhor para ler, estudar, trabalhar e rendo de tarde para noite, por que que eu tenho que, sabe, me sacrificar o meu sono? Eu já sei qual é o tamanho do sono que eu preciso para ter que acordar às 7 horas da manhã e malhar porque é o que o mundo faz. Não, você pode adaptar, né? Fazer os seus próprios horários. Então, hoje, eu não tenho ligado, eu raramente ligo o celular de manhã e vou direto para o celular, né? Eu também tenho a questão, eu fico escolhendo se eu fico online ou offline no celular. Mas eu não tenho mais ligar o celular antes de meio-dia, 1 hora, porque eu não quero. É muita mensagem ruim, as pessoas estão realmente viraram repórteres e compartilhando coisas ruins, né? E eu É, escolho o que eu quero levar para o meu dia, né? mas nem todo mundo pode ficar com o celular até meio-dia Não, desligado, né? Ó, com o Pierre certeza. tá aparecendo aqui, tá? É o meu momento, meu momento. Fale oi para as pessoas. Pipi! Gente, esse é o Pierre, apelido Pipi, que é meu afilhado. O gato mais delícia do universo, depois dos meus. Depois dos meus, né? Depois dos meus 4. Ok. Depois dos meus Mas gatos. nem todo mundo tem essa possibilidade. Mas ainda assim, uma das coisas que eu venho treinando muito, principalmente com o confinamento, até por conta da excessiva carga de informações negativas e de informações erradas, fake news, eu tenho uma dificuldade de acompanhar grupo, né? Porque só de trabalho eu devo ter aí uns 12 grupos de WhatsApp, né? E fora as mensagens, né, que eu recebo aleatórias, avulsas, né? Então, eu já não consigo ser uma pessoa mega participante de mensagens de grupo, né? Eu já sempre filtrei ali, dar aquela olhada assim, isso aqui é interessante. Agora, neste momento, eu estou um ser ausente dos grupos de WhatsApp. Você sabe porque estamos, né, em alguns grupos. Sim. Eu não dá. Não dá. Eu tenho livros para ler, eu tenho projetos para fazer, eu tenho a minha meditação, eu tenho A aula de gente tem uma dança. quarentena produtiva, né, amiga? Quarentena produtiva é a palavra, né? É o que a gente pode nomear isso, né?
Nem que seja para fazer um brigadeiro, tá valendo também, entendeu? Exato, exato. Mas porque senão a gente entra numa onda, né? Bom, o Pierre acaba de pegar a lata de lixo e se enfiar. Eu vou mostrar para vocês. Olha o que ele acabou de fazer. Gente, Pipi, lindão! olha, Aproveitar e falar com as pessoas que entraram. é Oi, Mário, criança. Rafaela. Tem a Mãe, Mãe, eu te mandei Luninha. um oi! E você respondeu, que linda! Fabi, Juju, querida! Tenho quase Sejam certeza que eu vi bem-vindos. alunas aí entrando. Não sei, não. Posso estar enganada, tá? É porque eu não vejo, né? Se chega a mensagem, é você que vê, né? Eu acho que sim. Então, mas as pessoas estão. Eu tenho visto algumas pessoas muito no modo desespero e isso tá me assustando, tá? Eu sei que Eu assim, li uma frase antes de você entrar que você vai adorar, que é diz desse livro aqui, ó. Amor pelas coisas amor. imperfeitas. A frase, amiga, é essa aqui, ó. Talvez a razão de interferirmos tanto na vida dos outros seja o enorme medo de encarar o vazio e a solidão que há na nossa. Sim. Acho que dos grandes desafios do mundo é você. Primeiro que assim, né? E aí eu posso discorrer um pouquinho sobre Oi, teoria? Kel, lindona. Posso viajar um pouco aqui em teoria? Manda ver, viaja aí. Tá. Tem um livro, né, de um sociólogo chamado Stuart Hall, que deve ter falecido há uns 5 anos, né? E o Stuart Hall, ele escreveu um livro. Estava até aqui, se não me engane. Ah, tá aqui, ó. A identidade cultural na pós-modernidade, tá? E ele vai traçar o sujeito ao longo dos períodos históricos. Então, no Iluminismo, você tinha um sujeito que ele era o dono da razão, ele tinha Uhum. certezas absolutas, né? Esquece Deus, esquece o misticismo, né? Eu sou o dono da razão, o mundo gira em torno de mim. Depois esse sujeito, ele se transforma num sujeito moderno. Então chega a modernidade, e a gente está falando, cada autor vai dizer que a modernidade surge num determinado contexto, mas ele está falando aí de século XIX, século XVIII, século XIX. O sujeito moderno é o da industrialização, é o Uhum. sujeito que começa a ver que o mundo está mudando. Então já é um sujeito que continua centrado nas suas certezas, mas já está vendo que as suas certezas não são bem certezas, que estão Sim. ocorrendo algumas mudanças. E a gente vive hoje, segundo o Hall, o sujeito fragmentado. As certezas caíram por terra, é um pouco do que o Bauman fala no mundo líquido. Então a gente é tudo fluido, não existem mais tradições que deem conta de explicar tudo aquilo que se passa com a gente. A tecnologia está aí, a gente está vivendo, inclusive, um momento, né? É um momento disruptivo. Então, o sujeito fragmentado, ele não tem certeza. E detalhe, ele sabe que cabe a ele criar projetos de identidade para ele o tempo todo. Como você Sim. disse no início, se reinventando o tempo todo. Então, o que acontece? Às vezes, a gente fica preso a certezas, porque, inclusive, é mais cômodo ficar nas certezas. Tá? Ah, sim, a zona de conforto, né? Se eu decreto que o mundo vai acabar, né, e que eu vou ficar aqui vendo as notícias o dia inteiro, de alguma forma, eu estou me agarrando a um controle que eu tenho de saber tudo o que está acontecendo no mundo o tempo todo. Sim. Tá? Agora, você ficar, né, vai lá, ver as notícias, mas ao mesmo tempo cuida do seu mundinho, que neste momento é muito pequenininho, né? É o seu espaço da sua casa. Ainda que a gente possa fazer esse tipo de contato. É lidar com a incerteza do que está acontecendo lá fora e da incerteza, inclusive, do que vai ser a sua vida daqui a pouco. Só que, se você ficar na frente da TV neste exato momento, só consumindo notícias sobre o coronavírus, eu tenho uma coisa para dizer: não vai mudar. O mundo não vai mudar.
né? E então, assim, eu acho que é uma necessidade da gente perceber a responsabilidade que a gente tem, não sobre o Sim. coronavírus. A gente tem sim uma responsabilidade que é comunitária, de não sair de Sim. casa, né? De entender o Humanitária nosso até, né? papel, humanitária. Mas ao Humanitária. mesmo tempo saber que a gente é responsável por aquilo que passa aqui, É. né? É a questão eu acho que são três esferas, né? Isso que você falou me trouxe um link de três esferas, né? Que isso me remete muito à constelação familiar, que é a pequena esfera, onde a gente faz parte, a microesfera, onde a gente faz parte, e a macroesfera. Então, a minha pequena esfera aqui hoje sou eu e minha casa com meus gatos. A pequena esfera. A microesfera é onde eu moro, a comunidade, meu bairro, e a macroesfera é o mundo. Então, eu posso muito bem estar de olho no que está acontecendo na macroesfera, mas eu não posso esquecer de como é que está funcionando a microesfera e a pequena esfera, né? A gente tem que continuar vivendo essa questão e realmente são fragmentos, né? O tempo todo, né? O O tempo tempo todo. E claro, eu não estou falando aqui, tem muita gente que está neste momento tratando, por exemplo, problemas como depressão, como crise de ansiedade, que já tinha pânico. crise de pânico antes do coronavírus, né? Então, assim, claro, eu não estou dizendo aqui, cuide da sua mente em todos os casos, você é responsável. A gente sabe que Sim. existem casos, né? Eu já tive depressão, eu sei como é isso. Então, assim, existem casos que a gente vai, obviamente, pedir ajuda e deve pedir. O que eu acho, pelo que eu leio, pela minha experiência, pelo aquilo que eu vivo, é que a gente só precisa ter cuidado com aquilo que a gente põe para dentro em termos de mente, né? Em termos de pensamento. Às vezes a gente é tão cuidadoso em selecionar com quem que a gente fala, que roupa que a gente vai vestir, né? Que filme que a gente vai ver no cinema, que profissão que a gente vai fazer, e a gente esquece dessa base. O nosso pensamento não é quem somos. A mente, ela tem que agir em função do que você deseja. É uma ferramenta importantíssima. Tanto é que a gente somatiza, né? Mas a gente não pode, a gente tem que entender que a gente tem um mecanismo, sim, de interromper, por exemplo, uma onda. Eu brinco que é uma onda de pensamento ruim. E a gente tem condições de, por intermédio da meditação, Da terapia, aí tem respiração. da respiração e modificando esses padrões. Né? Sexta-feira eu tava dando uma aula de oratória e comunicação e estava falando sobre o papel das emoções no processo de comunicação. Que eu não consigo mais pensar em comunicação sem pensar no quesito emoção. E Sim. aí um participante estava dizendo assim, mas cara, quando eu estou diante de uma plateia, quando eu dou aula, pô, se uma pessoa fala uma coisa que me irrita, eu não consigo, eu fico vermelho, o que que eu faço? Jaqueline, me dá a fórmula. E aí eu falei, eu Eu posso tenho a dizer, resposta. eu também. Neutra, neutra, neutra. Eu sempre me lembro de você. Sim. Primeiro, respira, né? É aquele momento, e eu estava falando isso no curso, a gente tem uma mania de achar que a gente tem que dar resposta imediata para tudo que dizem para gente. E que a gente tem que ter uma opinião formada sobre tudo. A pessoa mal terminou a frase, a gente já está tramando o que, que a gente vai dizer em resposta ou vai se defender. Então, respira, primeiro ponto. E às E aí vezes depois aquilo faz nem foi pra aquilo. gente, né? Nem Não, foi pra gente. não. E por que que aquilo que o outro diz tem que ser necessariamente é, tem que ter relação com você? A pessoa pode estar falando com você, mas ela está esbravejando alguma coisa dela, né? E aí Sim. você decide se você vai entrar na sintonia desta pessoa. E assim, aí alguém pode estar falando assim, nossa, que legal, Jaqueline, você falando isso. Simples, né? Não dificílimo. Não, super difícil. Mas é uma É uma prática. guerra interna, né, amiga? Hoje Oh, mesmo, num grupo que eu faço parte, alguém postou alguma coisa lá criticando o coaching.
né, criticando esse coaching de quarentena, não sei o que e tal. Gente, existem críticas para todas as profissões, existem profissionais maravilhosos, existem pessoas que estão realmente se doando nessa época para fazer o bem para o outro, e existem pessoas que estão se aproveitando realmente do momento para poder ganhar dinheiro em cima da dor do outro. Mas aí você decide realmente se aquilo tem a ver com o que você faz, se aquilo você quer responder ou não, porque é um gasto de energia, né? E eu sempre me lembro muito de você, sim, a gente conversando, né? Como esconder, porque nós somos muito transparentes, né? Como esconder, né? E ajudar nossa mente a não interferir no rosto na hora que a gente escuta alguma coisa e que, claro, quando a gente era menos treinada, a gente mexia mais com os nossos brios, né? E por que será que E mexia também? para As subir a questões. sobrancelha assim em 2 A segundos, né? Para fazer assim, sobrancelha, é. pois é. E a minha cara sempre também, tipo, faz uns olhares assim, meio tipo, oi, né? Então eu me lembro muito de você e eu uso até hoje. Neutro, 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 pleno, 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 pleno. É uma É, mensagem interior que você manda para sua é isso mente. aí. É o que você falou. A E, gente tem uma ferramenta que é incrível, que é o nosso cérebro. Vamos usá-la a nosso favor, né? não, e isso a gente pode usar também com a gente, né? Quando a Claro. gente começa numa onda errada, você começa. Porque assim, é muito fácil agora, né? Na quarentena, aquelas pessoas que estão, né, mais tranquilas, que não é o meu caso, mas enfim, quem tá assim tranquila, tá assim com tempo livre, é muito fácil entrar numa onda errada de pensar como vai ser daqui a pouco. Claro, é genuíno o Claro. pensamento. Não tô dizendo que não é, mas aí você começa, como é que vai ser? Eu vou perder o meu emprego. Daqui a pouco, eu não, poxa, eu podia ter guardado aquele dinheiro. Aí daqui a pouco vem, poxa, mas eu não, eu sou um idiota. E aí começa. E aí você vai Começa. se afundando, se afundando, se afundando. E aí, assim, no momento que você começa um pensamento ruim, você tem que. E aí eu tô dizendo o que eu faço. Eu penso, ok, tô indo no pensamento ruim, né? Como diz uma amiga minha psicóloga, a louça tá lotando de novo, né? O que que eu faço da vida? Você respira, você fala, bom, eu vou interromper esse processo, porque senão vai entupir. Aí você vai lá, lava a louça, né? Uma grande metáfora para dizer, ok, vou resolver. Até que daqui a pouco as suas insatisfações vão voltar de novo, né? A gente Sim. vive sempre pensando mais naquilo que a gente não tem do que naquilo que a gente A tem. gente tem. Se bem que neste exato momento, talvez as pessoas estejam se dando conta daquilo que elas já têm. Né? Começando a Mas mudar, enfim, né, amiga? É um processo, né? mas você tem, o que eu estou querendo dizer no final das contas é que a gente tem um mecanismo. A gente Sim. manda na mente, né? Então, a gente estabelece, não, não quero. Eu estou indo de novo por esse caminho que não vai me levar para lugar nenhum. Então, eu vou parar e vou fazer outra coisa. E aí É. sim, vou pensar nesse período de quarentena, pensar qual é o livro que eu não li ainda. Ontem, por exemplo, eu estava falando com um grande amigo meu que mora em Nova York. Maravilhoso. No meio dessa quarentena, a gente falou, tá na hora de botar o papo em dia, né? Então, eu acho que é um momento, né? É uma crise que a gente está passando, mas eu vejo toda crise com um momento de oportunidade também, para a gente questionar o que não está dando certo enquanto sociedade e o que não está dando Sim. certo enquanto indivíduos, né? No nosso microcosmo, como você disse bem. É, eu fiquei pensando sobre essa questão, né, das oportunidades, da inovação, não sei o quê. E aí eu comecei a botar em ordem aqui os livros que eu quero ler nessa quarentena, eu já comecei, né? E aí eu catei um livro aqui, que é do Philip Kotler, claro, também, que chama A Bíblia da Inovação, que são os princípios fundamentais para levar a cultura da inovação contínua às organizações. Eu pensei, gente, esse livro, no momento de crise, não adianta, porque ele ensina o passo a passo para você iniciar a inovação, né? Então tem aqui, né, a Tem. questão de objetivos, de pesquisa, ideias, avaliação, desenvolvimento, aí faz o lançamento e aí começa a inovação. A gente, nesse momento, e o que a gente tem conversado, eu e você, né,
online, nossas conversas paralelas, né, de casa e tal, você tem me contado como é que tá tudo assim, a toque de caixa, porque não teve esse tempo de planejar essa inovação, né? Então, maravilhoso, oportunidade, você falou aí, você está realmente super atarefada, você realmente está super atarefada. Eu acho lindo isso, acho lindo porque tem um por trás também, né, amiga, de trazer esse hábito, né, essa cultura para uma instituição que está crescendo, né, onde você trabalha, e que quando é que seria que vocês iriam colocar isso em prática se não houvesse realmente esse momento da crise, né? Às vezes, alguns projetos que são lindos, como o EAD, e aí tem pessoas que criticam e tal, é a questão do novo, né? Iam demorar tipo 1, 2, 5 anos para serem colocados em prática em algum lugar, mas que por conta de tudo que está acontecendo, esquece planejamento, é isso, foi, inovou, né? E aí, óbvio, quando passar tudo isso, esse momento inusitado, vão ter os alinhamentos, né? As correções, né? Como, né? Fazer os desvios para colocar tudo no lugar como, né? Até para ver a experiência de que está trazendo para os alunos, né? Como é que está sendo essa aceitação e tal. Mas eu acho maravilhoso, assim, toda vez que a gente fala assim, hoje eu vou contar como foi meu dia. Aí você fala, 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 fala. Cara, gratidão, né? E óbvio que tem pessoas que vão criticar sempre, que vão na linha do ser contra, mas são pessoas que estão ainda naquela caixinha antiga e que, gente, tudo bem, coronavírus agora causando tudo isso, essa explosão de cursos, etc. Mas o futuro é isso, né? Então tá na hora da gente parar de ficar presa na nossa zona de conforto, pensando que não, vai ser para sempre isso só aqui, do que eu já sei fazer, e não querer inovar, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade aí, né? Vou falar um clichê aqui, mas é verdade, de transformar um limão numa limonada. Perdão, gente, pelo clichê. Mas eu acho que a gente tem visto, né, muitas ações legais, né, estúdios de dança se mobilizando, tá? Para fazerem sessões. Eu, inclusive, daqui a pouco tenho uma sessão, né, na onde eu danço flamenco. Sessões online, à distância, tá? Pessoas conhecendo ferramentas novas. Você tem um movimento, e a gente está falando muito de tecnologia, mas, por exemplo, aqui no prédio mesmo, eu desci para o supermercado, né? Porque agora o supermercado virou um evento, né, específico. Eu nunca trouxe tanta coisa para casa hoje, mas tem um movimento lá, tem um recado na portaria dizendo: se você é maior de 60 anos e precisar ir à farmácia, me liga que eu vou. Então, assim, a força já estava aí. A gente tem sim um grande poder de olhar para o lado, né, de fazer pelo outro. E Sim. a gente talvez não estivesse usando a tecnologia da maneira adequada. Quantas vezes a gente deixou o outro sem uma resposta, né? Quantas vezes uma frase mal colocada na internet, enfim. A gente agora está usando mesmo, talvez, a melhor forma possível essa tecnologia para que ela, de fato, encurta distâncias. Porque no online a gente já estava, tá? Não existe mais essa separação, e o Pierre Levy, que é um autor sensacional que estuda cibercultura, ele fala isso. Não existe mais uma diferença entre mundo online, uma separação entre mundo online e mundo real. Porque isso aqui que a gente está fazendo neste momento é real. É A gente real. agora tem que fazer a diferença entre mundo online e mundo físico. E a gente Sim. agora está confinado fisicamente. Mas a gente está É. vendo as tantas possibilidades que a gente pode ter de É. espaço no mundo virtual. Então, eu acho isso muito, muito legal. Eu acho que as pessoas têm que aproveitar esse momento, tirar o pijama e repensar a sua vida e ver o que pode fazer no seu microcosmo, né? O que ela pode fazer É. de diferente para ela e para os outros. É. É. Isso, maravilhoso. Eu tenho visto movimentos também, né? E em prol do outro, né? E a gente tem falado aqui essa questão do para você estar bem, isolado e bem,
você também tem que fazer a comunidade onde você vive, então o prédio onde você mora, o bairro onde você mora, também tem que estar bem, né? Não adianta você estar bem e estar um caos lá fora, porque quando você sair, você vai estar no caos. Então, é esse momento de você estar bem com você e olhar para o outro, né? E pensar no que está acontecendo em volta, né? Sim, vem de dentro, né? Parece também clichê, mas tem uma série. Quando você olha, por exemplo, os médicos, e agora tem muitos médicos falando, né? Você olha no YouTube, tem vários vídeos lá no YouTube como fortalecer a sua imunidade. E a receita sempre são os mesmos fatores, né? Você investir numa boa noite de sono, você ter uma alimentação saudável, você praticar exercício físico e você se Sim. sentir produtivo de alguma forma. Então, assim, isso não mudou, mas me parece que as pessoas agora estão voltando para esse movimento, para entender, então, qual é a fórmula de ter uma boa vida. E eu acho interessante a gente até citar, né, o Ikigai, né, aqui, que inclusive as duas têm, né? Gente, eu não sei mexer na minha câmera, olha isso aqui, pera aí. Tô eu sem mostrar lugar. Aqui, É. né? O Ikigai. E a minha sobrinha entrou. Olá, Marcela, como vai você? Oi, O Marcela. Ikigai, o A Ikigai é uma Tati que entrou aí é expressão. aniversariante hoje. Feliz aniversário, Tati. Feliz aniversário, Tati. O Ikigai é uma expressão japonesa. Tá? Pesquisadores foram até Okinawa, no Japão, para entender por que as pessoas lá vivem mais de 100 anos. Tá? Sim. Se não me engane, é o sexto lugar. São 6 lugares no Brasil em que as pessoas vivem mais de 100 anos. E eles foram para lá, pesquisadores americanos, e identificaram primeiro, que dá até uma dor, né? As pessoas comem lá 80% menos do que elas gostariam, aliás, 20% menos do que elas gostariam, ou seja, comem menos. Uhum. Elas fazem algum tipo de movimento físico e elas têm o Ikigai. O que é o Ikigai? Razão de viver. É Sim. aquilo que te faz acordar todas as manhãs. E aí eu costumo Isso. dizer para os alunos de comunicação, e eu acabo virando a cabeça deles de cabeça para baixo, né? Entorto a cabeça deles, porque eu começo normalmente falando do processo de comunicação, citando Edgar Morin, que é um sociólogo incrível, e o Morin, ele vai dizer que a gente se comunica principalmente porque a gente não quer ficar sozinho e porque a gente precisa dar sentido à vida, porque a vida, no final das contas, não tem sentido. E aí volta para o Ikigai. Qual é o sentido para a Qual é o sua sentido? vida? E você pode ter mais de um Ikigai e não precisa que o Ikigai seja a sua profissão. O seu Ikigai Não, pode não ser um precisa. hobby. Tá valendo, tá bonito. Né? Então, Até assim, porque é seu, né? Então é muito particular, né? é isso. Então, voltando para fechar, o Ikigai, eles descobriram isso, que são pessoas com mais de 100 anos e que têm um Ikigai. E por isso que elas acordam e por isso que elas vivem mais. Então, assim, eu Isso é aluna, ó. provoco. Isso é aluna. Beatriz falando, sim, Sim, há há 3 anos três você anos está você está entortando minha entortando minha cabeça. cabeça, Obrigada. obrigada. E você gosta, Bia, tanto é que tá aí, É. né? Ó. Quem não gosta? O Facebook me lembrou hoje, amiga, que fazem 5 anos que eu fui assistir aquela sobre sua aula, lembra? Nossa, faz muito tempo, 5 verdade. anos. E que Então foi é isso. maravilhoso. Eu provoco todo mundo que está ouvindo a gente e pergunto para vocês: vocês sabem qual é o Ikigai de vocês? É. Qual é a razão de vocês acordarem todo dia de manhã? Aí a gente faz aquela pausa agora, amiga. Faz aquela pausa assim dramática. Pronto. Muito bom, muito bom. Cara, eu acho que a gente está num momento de redescoberta mesmo. As questões que estão em movimento na tecnologia, eu sinto como a gente sabia na teoria como funcionava. E agora estamos colocando em prática. As Ó, questões humanitárias. eu não sei quem é Fabi A Fabi, Mosdanzius. Fabi, Ela disse que sabe o Ikigai dela. Então, Fabi, você já está então num bom caminho. Cultiva maravilhosa. isso e cuida do seu Ikigai. Isso aí. Fabi tá aqui todos os dias. Eu sinto que a gente já sabia o que era ser humanitário na teoria e está colocando em prática.
Eu sinto que a gente já sabia um monte de coisa e tá na teoria e tá colocando em prática. Então, esse é um momento muito importante de realmente ter aquele olhar interior. E ontem eu falei aqui sobre as pausas transitórias, né? A gente estava falando das emoções, de não somatizar, de sentir e saber identificar o que você está sentindo, né? Então, no Mindfulness tem as pausas transitórias. Então, mesmo que você não saiba meditar ou ache que meditação é uma coisa muito impossível, o começo é difícil, mas depois você vai acostumando e você depois senta e está meditando, né? Enfim, tem as pausas transitórias, que é você sentir a sua respiração, sentir o seu coração, colocar a mão no peito, sabe? Pensar aqui e agora, respirar, respirar, porque isso ajuda muito a enfrentar esse tsunami, né, amiga? É um tsunami de coisas novas em pouquíssimo tempo e que a gente não Sim. tem aí uma perspectiva de mudança para o que era normal, mas também o que é normal agora, né? Talvez a gente nunca mais abandone um pouco esse estilo que a gente está vivendo, ou talvez a gente tenha novas percepções, até em relacionamentos, né? Aquela mania do carioca falar, vamos marcar um show pra sair, e nunca marca, nunca se encontra, né? Então agora, de quem é que está sentindo falta, né? Eu sempre termino, faltam 4 minutos, eu vou só colocar uma pergunta do desafio de hoje, que faz todo sentido do que a gente falou aqui hoje, que é: você espera que aconteçam mais coisas boas do que ruins para você? Que é novamente a questão do diálogo interno, né? Do Esse produzir. desafio é para mim? Não, é para Esse todo desafio é para mundo. mim? Ah, tá. É para Tá todo bom, mundo. já, meu Deus do céu. Não, é um desafio que eu coloco aqui na live para todo mundo. Porque a gente realmente é treinado a olhar o ruim, olhar o caos, né? A reclamar, a dizer não gosto, não quero, não faço, não isso, não mudo. E, gente, não temos opções agora. Temos que fazer, temos que querer, temos que mudar, temos que sim pensar em você e no outro, né? E como é que tá esse caos na sua cabeça, seu diálogo interno, para você realmente conseguir ter uma quarentena produtiva. Eu acho que a gente vai passar por essa, tá? Eu acho que existe. Na verdade, eu costumo dizer que todo professor ele tem que ser uma pessoa otimista. Senão, se você não for uma pessoa otimista, você não é professor. Eu acredito muito que a gente fazendo o nosso e inspirando pessoas à nossa volta, né? E tratando bem as pessoas à nossa volta. E eu, como professora, tirando as pessoas à minha volta da zona de conforto, e eu acho que eu faço isso bem. Eu faço a Tá. minha parte, né? A gente em casa, confinado, a gente também está fazendo a nossa parte. E já que a gente está terminando, eu só queria dizer para quem está aqui que é tão importante quanto cuidar bem do outro é a gente cuidar bem da gente. Será que você está se cuidando bem? Que carinho que você está fazendo em você nessa quarentena? Como é que você está se tratando? Eu acho que é isso. Ó, Maravilhosa. tô boa dessa. Eu queria aproveitar e fazer aquela foto básica da live. Dá um sorrisão aí, que eu vou fazer uma print. Capricha. 1, 2, 3 e. Muito bom. Gente, Yasmin maravilhoso. Setúbal entrou agora. Yasmin, você entrou atrasada. Bia, lágrimas Atrasada. rolaram. Ó, Bia. Cris, muito bem. Ô, Yasmin Yasmin, também. vai ter que ver depois a live gravada lá nos stories, entendeu? Pois Porque é. a professora aqui te deu um puxão de orelha. Tô Yasmin brincando. deve ter entrado para dizer, já que quando é que vai ser minha orientação de TCC? Deve ter sido isso. Muito Ó, bom, amiga. Muito obrigada por participar. obrigada pelo Adorei ter você aqui convite. comigo. Estamos juntos nessa caminhada, né, do novo, de encarar. E é isso aí. Botar esse povo para pensar, para exercitar o Ikigai, para fazer realmente sair da caixinha de conforto, né, da zona de conforto. E é Ó, isso. Muito, e aí, muito ó, obrigada. para alguns nada mudou. É. Tenho Para 27 alguns minutos. com quarentena ou sem quarentena.
Ah, Yasmin, você que é linda. Obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço. Um beijo enorme, enorme, enorme. Estamos juntas. Tamo Gente, juntas. obrigada por Beijo, gente, virem para todo aqui mundo. hoje. Um beijo para todo mundo. Positividade em Foco Ó, amanhã.